Efésios 6, lá no versículo 10. Efésios 6, 10. Essa palavra, na verdade, eu já estava lendo ela há algum tempo, né? Eu estava preparando ela, estava deixando ela lá reservada, porque o Espírito Santo tinha trazido ao meu coração. Eu falei assim, nossa, sério? Né? Eu comecei a escrever a pregação e deixei lá no computador parado. Eu falei, depois eu finalizo, eu acabei não finalizando. E aí a pastora Helena falou assim, João, você prega na quinta, tá? Eu falei, meu Deus, mas graças a Deus eu tinha dado um trecho de um começo de uma pregação para compartilhar com os irmãos nessa noite. Então vamos ler aqui, ó, Efésios 6:10, fala assim, e finalmente, meus irmãos, sede fortes. Ser forte é revestir-se de força, não é a nossa força, é a força que vem do alto, amém? E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Essa força no seu poder é nós termos a força na superioridade de quem Deus é. Deus é superior a você, a mim. Deus é superior ao inimigo das nossas almas, que é Satanás. Nem Satanás pode ir contra Deus. Nem Satanás tem poder para ir contra Deus. Então, o apóstolo Paulo fala aqui assim para a gente, ó, seja forte, revista-se de força, e na força da sua superioridade, porque Deus é superior. Amém? E aí ele fala assim no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Coloca sua mão sobre essa palavra, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta noite, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar em cima deste altar, compartilhando a palavra do Senhor com a igreja do Senhor. Senhor, eu de mim mesmo não tenho nada para entregar para a tua igreja, mas, Senhor, me coloco como um instrumento em suas mãos. Fala com a tua igreja, fala comigo, Senhor, através da minha vida. Usa a minha vida assim como o Senhor desejar. Pai, conduza todas as coisas nesta noite, que toda palavra, Pai, vinda deste altar, venha para edificar a vida de cada um dos irmãos que aqui se encontra, com cada um dos irmãos que em casa está. Senhor, dê ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para a honra e glória do teu nome, guarda as nossas vidas. Pai, nós repreendemos a ação do maligno neste lugar, que possa tentar roubar a nossa concentração. Pai, em nome de Jesus, levamos os nossos pensamentos cativos ao Senhor, que nada, absolutamente nada, venha tirar, ó Senhor, a nossa concentração, o nosso foco. Senhor, aumenta a nossa fome e a nossa sede por Ti. Pai, fala de forma profunda ao nosso coração, que saiamos daqui dessa noite, ó Pai, com ferramentas poderosas para colocarmos em prática na nossa vida, no nosso cotidiano, para a glória do Teu nome. Fale de forma profunda ao coração de cada um dos Teus filhos que aqui se encontra, Senhor. Trabalha, Senhor, no coração de cada um. Vai libertando, Senhor, todo aquele que estiver cativo, preso, liberta, Senhor, para a glória do Teu nome. Onde houver enfermidade, que haja cura nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu oro, eu agradeço. Amém, amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Maravilha. Beber um golinho de água. Amém. Quero ser bem breve com os irmãos, tá? Meus irmãos, tem dois tipos de lutas que eu consigo dividir aqui na minha cabeça. Tem a luta do mundo e a luta do crente. Tá? Quem é que nunca aqui, em algum momento, dirigindo na rua, é fechado por um outro motorista, a vontade é abaixar o vidro, chegar do lado do motorista e falar assim, seu lindinho, você me fechou lá atrás. Alguém faz isso? A primeira coisa quando você ganha uma fechada no trânsito, seu filho de uma Jezabel, seu abençoado. Dificilmente nós vamos passar por alguma situação assim e vamos retribuir com um sorriso no rosto, porque muitas vezes a nossa carne grita nestes momentos. Quando que o chefe lá na empresa começa a nos perseguir e a gente chega lá no chefe, dá um tapinha nas costas e fala assim,
eu amo a tua vida. Você faz isso? Achei que o problema aqui fosse só eu, né? Por quê? Porque não é fácil lidar com as pessoas, não é verdade? Aí você está lá na sua empresa trabalhando, você vê que você está fazendo tudo certinho, mas o chefe, porque é o chefe, ele gosta, né? Parece que ele gosta de chamar a tua atenção e falar assim, não está certo ainda. Tem que melhorar. E você, Senhor, sabedoria para eu passar por esta prova. Quem aqui nunca quis revidar uma ofensa? Quem é que nunca quis devolver na mesma moeda aquilo que já fizeram de mal para você? Me ofenderam, rapaz, é agora. Vai ouvir o que você não quer ouvir também. Não é verdade? Ou quem nunca quis jogar o cônjuge pela janela? Né, ninguém. Pra quê, né? Eu morava no segundo andar de um prédio e eu falava assim para Josi, amor, que vontade de fazer você voar pela sacada. Gente, esse é um tipo de luta que todo mundo passa. Você passa, o mundo passa, as pessoas de um modo geral passam. Isso daqui não é uma luta específica das pessoas que não servem a Deus. Porque às vezes, né, quando a gente recebeu Cristo na nossa vida, a gente pensa assim, agora vai tudo melhorar, não vai ter briga, não vai ter luta. Muito pelo contrário, é aí que aumenta, é aí que intensificam as nossas lutas. Não é verdade? A gente acha que servir ao Senhor, estar na casa de Deus, vai ser o quê? 1000 maravilhas. Vou para a casa de Deus, levanto a minha mão, louvo, adoro, chego em casa, oro, aleluias, leio a palavra e tudo vai bem. Não é isso. Não é isso que a palavra fala para nós. Então, este tipo de luta é o tipo de luta que todo mundo passa. Crentes e não crentes. Todos enfrentam situações difíceis na vida. Todo mundo aqui, todo crente, ele enfrenta uma grande parte de lutas diárias. Você passa por lutas diárias. Lá no seu emprego, dentro da sua casa, com o seu vizinho que é uma bênção. Eu tenho um vizinho que é uma bênção, gente. De domingo, a gente estava fazendo os cultos de Cotia lá na garagem da minha casa. E o meu vizinho de muro, ele gosta muito de ouvir música. Só que ele não ouve só para ele. Ele ouve para ele e para a gente. Lá em casa, quando ele liga o som muito alto, eu preciso fechar a porta da cozinha, fechar a janela do banheiro. Por quê? Porque ele ouve na casa dele, eu consigo ouvir na minha casa, pela janela do banheiro dele, e pelo portão e pelo fundo. São lutas que nós enfrentamos, independentemente de sermos crentes ou não. Satanás, meus irmãos, o que ele puder fazer para nos incomodar, ele vai fazer. Enquanto o crente brinca de ser crente, Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás e os seus demônios e o seu exército, eles fazem muito bem o trabalho deles, que é nos roubar. Só que o roubar aqui, igreja, não é no sentido literal da palavra, não é roubar, por exemplo, um celular, roubar um carro, não é isso. Satanás, ele está preocupado com a nossa salvação. Ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar uma galera junto com ele. Não basta apenas os anjos dele irem para o inferno junto com ele, ele quer levar o máximo de pessoas possíveis. Ele quer arrebatar muita gente para ir para o inferno. Então Satanás, o que ele puder fazer para roubar a sua e a minha salvação, ele vai fazer. E ele vai fazer esse trabalho muito, muito bem feito. Nós somos testados, igreja, o tempo todo. Eu estava saindo de casa agora, eu fui testado. E meu Deus do céu, a minha cachorrinha, eu saindo com o carro, ela sai da garagem de casa e some lá no meio da rua. Eu já olhei para ela e falei assim, Nina, eu vou te deixar na rua. Eu vou deixar você aí, vai que alguém te leva. Porque aqui em casa você não gosta de ficar. Porque ela quer ir para a rua. E aí eu já fui testado ali. Quando eu vi a cachorra saindo, eu falei, meu Deus. Ai, Jesus, não é uma, não são duas, ela gosta. Então essas lutas, igreja, são as lutas que todos nós enfrentamos, crentes e não crentes. Mas existe um tipo de luta, uma batalha, que eu entendo que ela é específica para crente. Essas lutas,
elas são direcionadas para o crente. Por que para o crente? Porque a pessoa que está no mundo, que não serve a Deus, aquele ali dá muito pouco trabalho para Satanás. Na verdade, eu acho que Satanás, em algumas situações, ele deve olhar assim e falar assim, rapaz, eu acho que eu vou aprender com ele. De tão bom que ele age no mundo. É verdade, igreja. Então, existem lutas que são para o mundo, todo mundo passa, crente, não crente, pastor, bispo, enfim, todo mundo enfrenta, mas tem a luta específica do crente. Quais são as lutas específicas do crente? Eu consegui listar algumas aqui para vocês. Olha só, a luta do crente é não deixar se desanimar. Ô luta difícil de passar. Ô luta que não é fácil de passar essa. É não deixar se desanimar. Com o quê? Na fé. É não deixar com que o fogo dentro da gente se apague. Isso é uma luta que eu acredito que vocês também passem. Não é algo só comigo. Uma outra luta que o crente passa é não se deixar influenciar, mas influenciar. Quantas vezes nós estamos nos lugares e ali não tem só os amigos da igreja, os irmãos da igreja, e muitas vezes surge uma piadinha lá no meio e quando a gente vê, o Espírito Santo está assim, olha o que você está falando. Você deveria estar influenciando, mas você está sendo o quê? Influenciado. Olha a luta do crente, meu irmão. Uma outra luta do crente, que tem a ver também com a luta do não se desanimar, é o se apostatar da fé, é abandonar a fé, é largar a fé. Gente, quantas vezes? Eu não sei vocês, acho que só eu que passo por isso, né? Quantas vezes eu virei para Deus e falei assim, Senhor, chega, eu não quero mais, com essas palavras, tá, igreja, não se sintam ofendidos, estou literalmente de saco cheio. Minha vontade era pegar tudo, colocar dentro de uma caixinha, deixar guardado e seguir minha vida de outra forma. Eu estava ali me apostatando da fé. Fala, chega, cansei, não quero. E aí o Espírito Santo, muito carinhoso, vinha. Era como se ele passasse a mão assim no ombro e falava assim, filho, calma, mas para que tudo isso? Então a luta do crente, ela está ali em não se deixar desanimar, em não se deixar influenciar, mas influenciar onde está, não se apostatar da fé. Olha só uma outra luta do crente, vencer a pornografia. É fácil? Meu irmão, é uma luta. É uma luta. João, como você sabe? Meu irmão, já fui viciado em pornografia. Já passei horas do computador vendo pornografia. É fácil vencer? Não, mas para a glória de Deus eu venci isso. Como? Com Deus. Essa é uma luta diária também do crente que não conseguiu vencer a pornografia. Uma outra questão, uma outra luta do crente também é vencer as tentações. Meu irmão, homem é muito visual. Aliás, homem é 100% visual. Homem está andando na rua, ele é crente. Mas ele vê uma moça bonita ali. Às vezes, é difícil você estar dirigindo e não querer nem dar uma sapiada do lado. Isso é uma tentação que o crente precisa vencer. É fácil? Não. Existem muitas outras tentações. Você sabe onde você é tentado. Então você sabe o tamanho da sua luta. Uma outra luta do crente é vencer os seus impulsos. É ter um freio na língua. Às vezes o crente fala mais do que deve. Oh, meu Deus do céu, como a gente fala o que não precisa na hora mais indevida. Labaxere cantarás. Não é fácil nós vencermos os nossos impulsos. Uma outra luta do crente é vencer os seus vícios. Olha só, tem gente que fala assim, não, eu não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja, eu vou ter que deixar de fumar. Porque o pastor vai ficar pegando no meu pé e vai ficar falando assim, ô fulano, você tem que parar de fumar. Meu irmão, pode o pastor falar, pode o padre falar, pode o bispo, pode todo mundo falar. Se o Espírito Santo não falar, meu querido, o irmão ali vai continuar. Ele vai continuar nos seus vícios. Então, uma outra luta do crente é saber conseguir vencer os seus vícios. Vocês conseguiram perceber a diferença entre as lutas? Luta do mundo, que todo mundo enfrenta, crentes e não crentes, mas tem a luta específica do crente. E essas lutas, na verdade todas as lutas, mas estou focando eu na luta do crente.
nós não vamos vencer sozinhos. Na verdade, tudo o que nós acharmos que nós podemos fazer para vencer essas lutas, elas são em vão. Não é na força do meu braço, não é na força do meu conhecimento, não é na força do quanto eu grito aleluia dentro da igreja, ou quão alto eu canto dentro da igreja. Tudo isso daí são ferramentas naturais para lutar no mundo espiritual. E eu não venço lutas espirituais com ferramentas naturais. Para eu vencer dentro do mundo espiritual, para eu vencer o inimigo do homem, que é invisível, eu preciso saber lutar no mundo espiritual. Eu preciso saber lutar dentro do espiritual. Veja bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve as cartas para a cidade de Éfeso, para os Efésios, inspirado por Deus. A gente sabe que a Bíblia ela foi toda inspirada por Deus. Então o apóstolo Paulo, ele escreve as cartas para os Efésios, sendo inspirado por Deus. E aí, ele, nas suas cartas, ele cita aqui no capítulo 6, duas coisas importantes. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele vem falando lá de trás do capítulo 4, capítulo 5, ele vem dando algumas instruções para o povo. Ele vem dando algumas instruções. Por exemplo, só para vocês entenderem, ele fala assim, ó, filhos, obedecei aos vossos pais, honra o teu pai e a tua mãe, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, servos, obedeceis, vós senhores, fazei as mesmas coisas. Então o apóstolo Paulo, ele vem dando instruções, só que aí ele chega no capítulo 6, lá no verso 11, e ele dá duas advertências, ele faz duas observações. Ele fala assim, ó, revistam-se da armadura de Deus e, segunda observação, estejam firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta para os Efésios, inspirado por Deus, trazendo conselhos, dando instruções, direções, mas ele também escreve a carta para os Efésios, porque certamente Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo em Éfeso. Por exemplo, Éfeso era uma cidade que era invadida por falsos ensinamentos. Assim como nós somos hoje invadidos por falsos ensinamentos. Mas lá em Éfeso, a cidade ela era invadida por falsos ensinamentos. Como assim falsos ensinamentos? Paulo estava querendo falar para o povo lá da igreja, falar assim, ó, tomem cuidado com as heresias. Isso daqui é um falso ensinamento, a heresia. O que é a heresia? A heresia nada mais é do que uma doutrina que vai contra um princípio bíblico. Vou falar de novo, a heresia é uma doutrina, é um ensino que vai contra o que a palavra de Deus fala. Vou te dar um exemplo do que é heresia. É aquilo que o catolicismo faz. E o catolicismo ensina para o católico o quê? Pega Maria, mãe de Jesus, e coloca em nível de igualdade com Jesus. Isso é uma heresia. O catolicismo ensina que, por exemplo, que a Maria, ela nasceu sem pecados. E a gente sabe que isso não é verdade. Quando Adão e Eva pecou lá atrás, esse pecado veio passando e chegou em nós. Então, Maria, ela não nasceu sem pecado. Ela não foi sempre virgem. Maria também, segundo os católicos, né, eles acreditam que ela ressuscitou e subiu aos céus com Jesus. Isso é uma heresia. Isso é um ensino que vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Se você ler a palavra, você vai ver que em nenhum momento a Bíblia ensina que Maria ressuscitou, está lá nos céus, está em nível de igualdade com Jesus. Em nenhum momento. Então, Paulo ele escreve a carta para os Efésios, falando assim, ó, toma cuidado com as heresias. Tomem cuidado com os falsos ensinamentos. O problema da cidade de Éfeso é que a cidade de Éfeso era uma cidade considerada politeísta. O que é politeísta? É uma cidade que tem vários deuses, que crê em vários deuses. Então, por conta disso, o falso ensino adentrava a igreja.
Só para vocês terem noção, lá em Éfeso tinha uma divindade chamada Diana. Essa divindade Diana, ela era adorada na cidade. E ela era considerada uma divindade benéfica, boa e ajudadora. Onde está Deus nisso? Onde está Deus nessa situação? E olha só, lá em Éfeso, eles tinham cultos idólatras. Se era uma cidade politeísta, com muitos deuses, eles eram um povo idólatra, e eles tinham cultos onde eles se apoiavam, por exemplo, em livros sagrados. E esses livros sagrados, eles traziam encantamentos, artes mágicas, tudo que vai contra a palavra de Deus, tudo que vai contra aquilo que Deus já tinha ensinado para o povo lá atrás. Então, Paulo, ele, inspirado pelo Senhor, ele escreve essa carta para os Efésios no intuito de falar assim, galera, presta atenção, que o negócio aí está fervendo. Toma cuidado com isso que vocês estão vendo aí acontecer. Essa era a luta deles. Essa era uma luta, meus irmãos, que os efésios, eles não iriam vencer se eles lutassem na força do braço deles. Essa luta não era a luta que eles iam chegar lá e bater no peito e colocar o dedo na cara das pessoas para vencer. Essa luta não seria ganha dessa forma. Essa luta precisava ser ganhada como? Joelho no chão. O que é o joelho no chão? Oração. Rabachei cantarabás. Tem gente que está aqui achando que vai vencer as suas lutas sem orar. E você não vai vencer as suas lutas sem oração. Você não vai vencer o que você precisa vencer na tua vida se você não gastar tempo com Deus. Como é que você quer ter relacionamento, por exemplo, comigo, ser um amigo íntimo meu, se você não gasta tempo comigo? Você sabe do que eu gosto? Você fala assim, João, vamos jantar lá em casa. Você sabe do que eu gosto? Você sabe quais são as minhas preferências? Como é que o crente pode vencer uma luta espiritual sem orar? Isso não estava programado, o que eu estou falando. Tem gente aqui dentro que acha que vai vencer as suas lutas sem oração. Já te digo que você está gastando seu tempo à toa. O apóstolo Paulo, ele vira para os Efésios e fala assim, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar o quê? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Igreja, isso que os Efésios passavam eram astutas ciladas de Satanás para roubar o povo geral e para pegar os crentes desprevenidos. Como eu falei, Satanás, ele age de forma argilosa, organizada, arquitetada, para te roubar e me roubar. Lembra do que eu falei que eu estava saindo de casa? Uma cachorra me tirou do sério. Uma cachorra. Bom, o apóstolo Paulo fala assim, vocês precisam vestir as armaduras de Deus. Bom, primeiro de tudo, o que é uma armadura? Armadura, se a gente pegar lá nos livros de história, a gente vê que lá atrás, antigamente, os caras quando eles iam para as guerras, eles não iam para as guerras assim, vestidos de roupas convencionais. Por quê? Se você entra numa guerra desse jeito, meu irmão, você é triturado. Você é triturado. Pega o policial. O policial, ele entra numa guerra, ele vai entrar sem colete? Não. Por quê? Porque se ele entrar lá sem colete, certamente ele vai ser atingido. Você e eu não podemos entrar numa luta sem armadura. Por quê? Porque é a armadura que dá a proteção necessária para nós. É a armadura. Lá naquela época, quando o povo ia para a guerra, eles tinham a armadura, né? E a armadura ela era feita de metal. O povo ia, porque lá naquela época o que eles tinham eram armas brancas, né? Faca, facão, espada. Eu estou falando faca, facão, mas não sei se é faca, facão mesmo, tá? Estou chutando aqui por ser uma arma de corte. Lanças. Eles não tinham arma de fogo, como nós temos hoje, né?
Então a armadura naquela época ela já era o suficiente para conseguir prover essa proteção que eles necessitavam durante a guerra. E olha só, o crente, para ser vitorioso, ele precisa estar protegido. E essa proteção ela vem através das armaduras de Deus. De novo, você quer vencer as suas lutas? Revista-se das armaduras de Deus. Eu só venci a pornografia porque eu vesti as armaduras de Deus. Não foi só vestir a armadura de Deus. Às vezes quando a gente conta o testemunho, parece que só foi isso que o irmão João fez, eu vou fazer igualzinho e pronto, resolvido o problema. Não, oração. Eu tive que gastar o meu tempo, o meu joelho, diante de Deus, falando assim: Senhor, eu não aceito isso sobre a minha vida. Como é que um crente que está no palco, cantando, pregando, pode se acabar com pornografia? Eu precisei me revestir das armaduras de Deus. E olha só, a gente precisa dessas armaduras, porque o nosso conflito, a nossa luta contra o diabo, exige de nós preparação, força e coragem. Preparação, força e coragem. Você e eu precisamos estar preparados. Não é se preparar no momento da guerra, é já estar preparado. Como professor, eu sempre falo para os meus alunos assim: quando a oportunidade passar aqui para você, você já tem que estar preparado. Você não tem que esperar a oportunidade apontar lá e você falar: está chegando a oportunidade, então agora eu vou me preparar, porque não vai dar tempo. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos lutar com força. Lembra que eu falei para vocês que para eu vencer a pornografia eu tive que orar com força. Eu tive que entrar na presença de Deus, eu tive que gastar tempo na presença de Deus, e eu tive que ter coragem. Coragem do quê, João? De confessar meu pecado para Deus. O mal do crente é que ele acha que só porque Deus conhece o coração dele, ele não precisa confessar o pecado para Deus, ele precisa e deve. Mas Deus já conhece o meu coração, João. Para que eu vou falar isso para Deus? Porque Deus quer ouvir da tua boca aquilo que está errado na tua vida. Ele quer que você confesse. Deus, quando criou o mundo, Ele criou o mundo através do quê? Da palavra. Que haja luz, houve luz. Deus quer que você e eu, diante dEle, da presença dEle, no nosso quarto de oração, nós cheguemos diante dEle e falemos assim: Senhor, eu estou pecando, e o meu pecado é que eu não consigo parar de ver vídeos pornográficos na internet. A minha esposa dorme e eu vou lá e eu me acabo com isso, Senhor. Deus quer ouvir o que está no teu coração. Você precisa mencionar para Deus, você precisa falar para Ele. Então a coragem aqui que eu estou dizendo para vocês é a coragem de confessar o pecado. Essa luta, meus irmãos, ela precisa ser encarada de forma séria. É uma luta séria. Não é oba-oba. Pisa na cabeça de Satanás, pá! Não é assim. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado. Não é medo. A gente precisa entender que, pera lá, Satanás é real. Eu estou equipado o suficiente para encarar essa luta dessa forma? Pisa na cabeça. Agora eu dou tapa na cara de Satanás. Cuidado. Tomem cuidado com isso. Então a nossa luta, ela é uma luta séria e não é fácil. Vencer a pornografia não foi fácil. Orava, Senhor, no dia seguinte caía. Oh, meu Deus. Vamos lá, Senhor, me ajuda. Orava, caía. O segredo, meu irmão, para vencer é a insistência, é orar, é clamar o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Aleluias. Olha só. Talvez o crente, ele não esteja sendo vitorioso nas suas lutas, porque talvez o crente ele esteja sendo um tanto indisciplinado durante a sua luta. Como assim, irmão João? O que você quer dizer por ser indisciplinado? Não ora, não tem trabalho de orar. Meu irmão, uma vez eu estava pregando numa outra igreja,
E eu falei assim para a igreja: a gente pode ter o melhor som, a melhor banda tocando, a galera mais afinada. A gente pode ter um ultra mega power display de LED aqui. Pode até sair fumaça do altar, luzes. Mas nada disso impressiona Deus. Você quer atrair a glória de Deus? Você tem que orar. Você tem que gastar tempo com Deus. Ah, Senhor, eu quero por onde eu passar as pessoas verem que o Senhor está comigo. E o que você está fazendo para isso? Está orando? Está gastando tempo com Deus ou está gastando tempo na Netflix? Está gastando tempo com Deus ou está nas séries? Ou está dormindo até mais tarde? Talvez o crente ele esteja sendo derrotado nas suas lutas pela sua indisciplina, porque ele não se santifica. Meu irmão, como é que você quer entrar em batalha em pecado? Como é que você vai entrar em batalha desprotegido? Hã? Meu irmão, você pisou lá no meio, você é decepado. Cabeça vai para um lado, perna vai para o outro. Não literalmente, né? Mas é isso que acontece. Pega um soldado que nunca esteve... Por exemplo, eu, João, eu nunca estive no campo de batalha. Assim, físico, real, né? Nunca fui para o exército, eu não servi o exército. Se o Brasil hoje entrar em guerra, rapaz, eu vou ficar assim, ó. Vai lá. Vai porque se eu for... Se eu não passar por nenhum treinamento, meu irmão, eu não sei nem pegar numa arma. Eu não sei nem atirar. Eu sou decepado lá no meio. Vão acabar comigo. Como é que o crente quer orar sem se santificar? Santificação é o escudo do crente, meu irmão. É o que deixa o crente alinhadinho. Talvez o crente não esteja vivendo as suas vitórias porque ou pouco lê ou não lê a Bíblia. Ô, meu irmão, eu sou da época, apesar que a Josi eu conheci nessa nova era, né? Mas lá atrás, eu sou de 83, né? Essa carinha de 18 mais 38, né? Quando eu estava lá atrás, a forma que a gente namorava era por cartinha. Escrevia cartinha, deixava lá na casa da pessoa, recebia outra. Era uma delícia isso. Era bom pra caramba. Como é que a pessoa que eu estava interessado ia saber que eu estava interessado se ela não lesse o que estava escrito no papel? Como é que eu ia saber, por exemplo, que a Josi estaria interessada em mim e ela mandando mensagem para mim e eu não lesse? Como é que eu ia saber disso? Alguém ia ter que chegar lá, dar um tapa assim e falar: ô, presta atenção. Meu irmão, como é que você quer conhecer Deus se você não lê a palavra? Como é que a gente conhece Deus se a gente não lê a Bíblia? Se a gente não gasta lá 30 minutos, 40 minutos lendo a palavra de Deus? A gente vai para a cama com o celular na mão, mas fica jogando, fica no YouTube, fica no Instagram, fica no Facebook. Aí se lembrar, vou ler um versículo antes de dormir. Se lembrar, se não dormir antes, porque fica tão cansado da semana, o celular cai até na cara. Eu sei porque eu já fiz isso. Não estou falando besteira. Eu não estou fazendo invenções, é que eu estou falando de mim para vocês. Como é que crente quer ganhar a vitória se não tem nem a vontade de jejuar? Ô, meu irmão, a gente precisa jejuar. É bom jejuar? Não, não é. É óbvio que não. Hoje eu estava em jejum, aí eu fui no centro de Cotia com a Josi, e aí eu deixei um copo de sorvete dentro do carro, gente, olha que vergonha. Aí eu olhei o copo de sorvete e disse: nossa, eu vou em Cotia, eu vou comprar um sorvete. Eu falei: não, eu estou jejuando. É fácil? Claro que não. Estava jejuando um tempo atrás aí o pessoal falou assim: vamos lá na festa tal? Eu falei: vamos. Vai ter churrasco. Eu falei: ai meu Deus. Jejuando, picanha, linguiça, asinha de frango. O que eu comi? Arroz, ovo frito e salada de maionese. Foi o que eu comi. É fácil jejuar? É claro que não. Mas sabe o que o Espírito Santo falou uma vez para mim sobre o jejum? Que eu falei assim: cara, jejuar, né? Por que jejuar? Aí o Espírito Santo falou assim para mim: você jejua porque assim, quando a gente jejua, a gente fica um período sem comer, não é verdade? Sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia todo. E aí vamos supor, você está lá na sua empresa, trabalhando lá no seu serviço, e você está em jejum, se consagrando para o Senhor, e aí você vai para o café da manhã, tem uma mesa farta, linda, com bolo,
pães. Aí você faz o quê? Estou jejuando, Senhor. Não vou comer. Amém, passou, foi. Dia seguinte a mesma coisa, depois. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: se você consegue evitar de comer algo porque você está jejuando, por que você não consegue deixar de pecar então? Eu falei, é verdade. Se eu consigo evitar algum tipo de alimento durante algum tempo, de repente você está fazendo um jejum mais prolongado, aí 21 dias, 30 dias, 1 mês, 2, não sei. Você consegue evitar aqueles alimentos por aquele tempo. Por que a gente não consegue deixar de pecar? Meu irmão, quer vencer batalha? Talvez você esteja aí entrando nas suas batalhas e não esteja logrando tanto êxito. É porque talvez você não esteja orando o suficiente, talvez você não esteja se santificando, não esteja lendo a palavra de Deus e talvez você não esteja jejuando. O apóstolo Paulo fala assim para os Efésios: vistam a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? São os recursos espirituais que nós temos para lutar contra o nosso adversário. A armadura de Deus representa os recursos espirituais que nós temos para lutar contra o nosso adversário. A armadura de Deus, ela nada mais é do que nós nos apropriarmos do poder espiritual que nos é oferecido. Quando você recebeu Cristo na sua vida, você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai regenerando o teu caráter, ele vai trabalhando no teu caráter e vai te dando poder para você lutar as suas guerras espirituais. Então, a armadura de Deus, ela vem para nos apropriar de poder espiritual. É isso que é a armadura de Deus. Você acha que a armadura de Deus está disponível para o mundo todo? Para todo mundo? Ela é acessível a todos, mas não é para todos. Como assim, João? O cara que não é crente, ele tem acesso à armadura de Deus? Não tem. Por que ele não tem? Porque Deus exige de nós o quê? Comunhão completa com o Espírito Santo. Se você não é cristão, não há a possibilidade de você se apoderar dessas armas espirituais. Para você se apoderar das armas espirituais, você precisa ser um cristão, mas não só o cristão, com comunhão com o Espírito Santo. E olha só, revestir-se da armadura de Deus é equivalente a assumir a natureza moral de Cristo. Vou falar de novo. Eu sei que eu estou me revestindo das armaduras de Deus, quando eu consigo ver na minha vida a natureza moral de Cristo, a natureza de valores de Cristo na nossa vida. Vou falar mais uma vez. Eu sei que eu estou revestido pela armadura de Deus, porque eu consigo ver na minha vida valores de Cristo em mim. Qual que é a natureza moral de Cristo? Qual que é o valor de Cristo? Olha só, existem basicamente aí 4 grupos que entendem, que enxergam Deus, que olham para Deus e denominam Deus, tá? São 4 grupos. O grupo que nós nos encaixamos, dos que olham para Deus e entendem Deus, é o grupo que enxerga Deus da seguinte forma: Deus, ele é único em essência. E aí ele se divide em 3 pessoas distintas. Isso é a triunidade. É um Deus único com 3 pessoas, se dividindo em 3, mas com uma única essência para todos. Vou dar um exemplo mais claro para vocês. Pega a água. A água em estado líquido. É o original que a gente conhece. Só que a água ela pode ser transformada em gasoso, ela pode virar fumaça, ou a água também pode ser o quê? Sólida, congelada. Nós temos 3 formas de águas diferentes: líquido, sólido e gasoso. Porém, a essência é a mesma. Se você derreter o gelo, vai dar água. Quando a fumaça chega lá em cima no céu, ela começa a gotejar e vira chuva. Então, nós fazemos parte do grupo chamado trinitarianos. Nós cremos na trindade, na triunidade de Deus. Se nós cremos nisso,
Então nós podemos entender da seguinte forma: Deus, ele tem as suas qualidades. Se Jesus é Deus, Jesus tem as qualidades de Deus. Quais são as qualidades então de Jesus? Olha só: santidade, justiça, amor, bondade, veracidade e sabedoria. Eu sei que eu estou revestido das armaduras de Deus se na minha vida eu consigo enxergar santidade, justiça, amor, bondade, veracidade e sabedoria. Eu consigo enxergar, identificar essas qualidades de Cristo, esses valores morais, essa natureza moral de Cristo em mim. Aí, o apóstolo Paulo, ele também fala assim, né? Ele falou assim, primeiro ele fala para os Efésios, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês estejam então firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estar firme contra as astutas ciladas do diabo, meu querido, é você e eu termos um espírito forte para resistir aos ataques de Satanás. Não é fácil. Satanás conhece o teu ponto fraco. Ele sabe onde você se perde facinho. Ele sabe onde você perde a linha rapidinho. Meu irmão, saindo de casa, a cachorra saiu de casa, não é a primeira vez. Você acha que Satanás não sabia disso? Sabia. Mas ele fez isso gratuitamente só para... não, vamos deixar o João irritadinho? Não, ele sabia o que eu ia fazer hoje à noite. Ele sabia onde eu ia estar. A minha vontade, quando aquilo aconteceu, eu fiquei tão furioso, eu fiquei tão irado, que a minha vontade foi falar assim: pastor, eu não vou mais. Vai a senhora pregar, porque eu não sou crente. Eu não sou crente. Meu irmão, Satanás, ele age de forma argilosa, inteligente, milimetricamente, para tirar uma com a tua cara. É isso que ele faz. Você sabia que ele é nosso inimigo, né? Você sabia, né? Satanás, como eu disse, ele não é inimigo de Deus. Bom, de forma indireta ele é inimigo de Deus. Mas Satanás não pode ir contra Deus. Satanás, ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer arrastar a galera. Vamos embora todo mundo, vamos de bonde. Vamos na dancinha do TikTok. Vamos lá vendo o Instagram, postando as nossas dancinhas do TikTok lá no Instagram. Rabaxere balarabás, decantaraias. Satanás, ele quer destruir a tua vida, a minha vida e os nossos testemunhos. Lá, não era crente? Está lá no bar bebendo. Está acabando com o teu testemunho. Lá, traiu a esposa. Está acabando com o teu testemunho, ele está esfregando na tua cara tudo que você faz de errado. Satanás, ele te dá com uma mão e tira com as duas. Satanás, ele passa a rasteira na gente quando a gente menos espera. Satanás, ele age de forma feroz contra o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo que ora, que se santifica, é um povo que sabe para onde está indo. Céu, salvação. E Satanás não quer que você vá para o céu. Ele quer te roubar a tua alma para te levar para o inferno. E o que ele puder fazer, ele vai fazer. A minha luta então, igreja, a sua luta, a nossa luta, ela não é contra homem. O cara te fechou lá no trânsito. A sua luta é contra ele? Não. De repente aquela pessoa que te fechou no trânsito não é uma pessoa que serve a Deus. É uma pessoa que está lá no centro de Umbanda, servindo a outros deuses. Então o que está atuando na vida dele, a gente sabe. Então a minha luta naquele momento não é chegar lá, buzinar, seu... Quase vem um palavrão na hora, né? Mas você lembra que você é crente. Opa, sou crente. Não vou falar nada. Ai, abençoado. Meu irmão, a nossa luta, ela é contra os principados, as potestades, os demônios que estão nas regiões celestiais. A nossa luta é somente contra isso. E os demônios, igreja, eles querem o quê? Eles querem nos influenciar. Eles querem ter posse sobre nós. É isso que eles fazem. Eles querem te influenciar para você fazer coisa errada. Ele quer te influenciar para você que já venceu a pornografia. Ele chega assim no pezinho do seu ouvido e fala assim, dá só uma olhadinha que não tem problema nenhum, é rapidinho.
Ah, se você não tiver esperto. Ah, se você não tiver firmado na rocha que é Jesus. Satanás, ele quer cegar o homem. Para quê? Para que a imagem de Deus seja cada vez mais distorcida na vida dele. O mundo aí fora tem uma visão muito distorcida do que é Deus. Por conta dessa briga que nós estamos vivendo hoje, ideológica, política, as pessoas estão usando o nome de Deus aí fora e distorcendo qual é a verdade de Deus. Eu estava em casa, eu estava vendo lá no Instagram, uma postagem que uma pessoa muito famosa fez aí. Não dá para ficar falando, não, como vai tudo para a internet, né? Às vezes não é bacana, e a gente evita dor de cabeça. Mas uma pessoa muito famosa estava falando que a visão da família tradicional está errada. Ela falava assim, se a visão da família tradicional é colocar uma Bíblia debaixo do braço, eu não quero. Estou fora disso. Oh, meu Deus do céu. Então, Satanás, ele age de forma argilosa para que você e eu tenhamos a imagem de Deus distorcida. Ele coloca na nossa alma a inexistência de Deus. Ele quer falar assim, Deus não existe, é besteira. Para com isso, você vai para a igreja para quê? Vai se divertir? Vai casar para quê? Vai divorciar? Aliás, se você, na primeira briguinha que você tiver com a sua esposa, mete o pé, tá tudo bem. Vai lá, não tem problema não. Satanás, ele quer colocar dúvidas e incertezas em nós. Ele quer que nós abandonemos o barco da fé. Ele quer roubar de nós a comunhão com Deus. Ele quer distanciar o homem de Deus. O que causa separação entre o homem e Deus? É o pecado. Enquanto mais você e eu pecarmos, melhor para Satanás, porque o trabalho dele está sendo bem feito. Deixa eu acelerar aqui, porque senão a gente não vai embora. Então qual que é a guerra do crente? Rapidinho, só para a gente relembrar. É não deixar se desanimar, não se deixar influenciar, não se apostatar da fé, vencer pornografia, tentações, impulsos, os seus vícios. E de novo, nenhuma dessas lutas será vencida com o nosso braço, nem com o revólver, só com o joelho no chão. Olha só, igreja, deixa eu passar aqui, porque senão não vai dar tempo. Paulo fala que nós então devemos estar preparados para a batalha, tomando toda a armadura de Deus. Vamos falar rapidinho, então, do que é a armadura de Deus. Entenda, igreja, a Bíblia nós lemos ela de forma literal, simbólica e tipológica, tá? É dessa forma que a gente lê a Bíblia. Literal é o que de fato está escrito. Arroz é arroz, está escrito feijão é feijão. Simbólica é nós pegarmos, por exemplo, aqui as armaduras de Deus, por exemplo, falar assim, o capacete. O capacete ali não é de fato o capacete, é só um símbolo para mostrar para você o que significa aquilo, tá? E tipológica é que a Bíblia traz tipos para isso. A Bíblia ela traz tipos, por exemplo, Moisés é um tipo Jesus. Ele foi um tipo Jesus, porque ele resgatou o povo do Egito e tudo mais, tá? Então a gente lê a Bíblia dessa forma. Então a armadura aqui que a gente está lendo, ela é de fato a armadura do soldado, da antiguidade. Só que tem um significado simbólico. A gente vai entrar no significado espiritual sobre as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim, portanto estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir significa cobrir, estar envolvido. Qual é a verdade? A verdade é que Jesus é o Filho de Deus. A verdade é que somente através de Jesus tem salvação. Esta é a verdade. Não tem outra verdade. Todo mundo aí fora inventa uma moda falando, não, Deus é amor, de fato Deus é amor, mas ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é justiça, Ele é fogo consumidor, e se você ficar errado, pecando, você vai para o inferno. E pasmem, quem te leva para o inferno não é o diabo, é o próprio Deus. Sabe quem vai estar lá no inferno atacando Satanás? O próprio Deus. Então Deus é amor, de fato é amor, mas não se corrige não. Não se corrige não, na presença de Deus. Que o fogo consumidor nos aguarda. Então olha só,
a verdade que nós temos que nos cingir, que nos cobrir, é do padrão bíblico da pessoa de Jesus. Jesus é quem? É o Filho de Deus. É por Ele que nós temos salvação. É por Ele que nós somos levados até Deus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você até pode achar que tem outros caminhos, mas não existem outros caminhos. O caminho é este, é Jesus, é Cristo. Então quando Paulo fala, cinjam os vossos lombos com a verdade, se cubra desta verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí o apóstolo Paulo fala assim, estáis firmes, cinjam os vossos lombos e estejam vestidos da couraça da justiça. A couraça é aquele negócio que os soldados colocavam sobre os seus ombros, que cobriam o peito e as costas, porque aqui no peito nós temos órgãos vitais, né? O coração está aqui. Uma vez atingido o coração, a pessoa muito provavelmente vai morrer, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre a couraça da justiça, ele está falando que nós devemos nos vestir de uma transformação moral, transformação de valores, e viver verdadeiramente essa transformação, deixando de lado as práticas velhas. Eu pecava, eu não peco mais. Eu via pornografia, eu não vejo mais. Eu vivia na prática do adultério, eu não vivo mais. Eu bebia, eu não bebo mais, porque eu estou vestindo a couraça da justiça. O homem, ele precisa ser reto, estar em santidade. E olha só, essa retidão, ela não é uma retidão exterior. Tá com a Bíblia debaixo do braço, é crente. Bom, se a gente pegar o estereótipo, diz que é crente, né? O lado de fora mostra que é crente. Mas e o interior? Será que aquela pessoa é de fato um cristão ou é só um sepulcro caiado? Você olha assim e fala assim, tem cara de crente, se veste como crente, fala como crente, mas é crente? Não é não. Então a gente precisa vestir essa couraça de retidão, de justiça. Só que interessante, igreja, Deus, Ele traz para o nosso coração, Ele enche o nosso coração de sede por algo mais profundo. A gente não vai viver na santidade só com a água batendo aqui no olho. Deus, Ele começa a trazer para o nosso coração a vontade de ser cada vez mais santo. E aí você fala assim, Senhor, eu quero ser mais santo, então eu quero ir mais profundo. Isso é a couraça da justiça. O homem, ele precisa moldar a sua maneira de pensar, sentir e agir a Deus. O homem, ele precisa enxergar e obedecer a lei como sentido de vida. A gente tem que ter prazer na lei do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele continua falando assim, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Ei, você está preparado para pregar? Você está se preparando para isso? Aí você fala assim, mas eu não quero ser pastor. Meu irmão, o ide que Jesus fala, ide por todo mundo, não é só para pastor. O ide de Jesus é para todo mundo. Você e eu precisamos pregar a palavra de Deus. Não, irmão João, mas eu não quero subir no altar. Mas quem disse que você precisa subir no altar para pregar? Quantas vezes eu estou lá na escola, dando aula para os meus alunos, acontece alguma situação lá no meio, eu falo, parou, vamos aqui, vamos conversar. E ali eu começo a descascar o abacaxi com eles, e ali eu insiro a palavra de Deus no meio, e eles ficam olhando assim para minha cara. Eu estou pregando. Aqui em cima, igreja, não quer dizer nada. É só a oportunidade que Deus nos dá de compartilhar algo com a igreja. Mas pregar é isso, estar aqui em cima, mas é lá fora, dentro da sua empresa, da faculdade, jovem, da escola. Não tenha medo de se posicionar. Você recebeu o evangelho.
E você precisa compartilhar o evangelho. E o evangelho, Paulo chama o evangelho da paz. Ei, onde a palavra de Deus chega, tem que ter paz. A paz. Eu lembro quando eu era mais jovem, não que eu não seja jovem, como eu já disse, né? Mas eu lembro quando eu era mais jovem, os meus pais, eles tinham muito atrito dentro de casa. Muito atrito. E quando a briga começava dentro de casa, eu chegava para um amigo meu e falava assim: Binho, vai lá e chama sua mãe. Porque a mãe dele era crente. Não é ainda, né? E quando a mãe dele ia lá, ela chegava calçada do evangelho da paz. E aí ela começava a falar de Cristo. E o que acontecia na atmosfera? Ela acalmava. A atmosfera que estava uma confusão, as coisas se organizavam. Por quê? Porque o evangelho da paz chegou. Onde o evangelho da paz é pregado, a paz. Estar preparados, os nossos pés no evangelho da paz, é estabelecer um alicerce firme. Ou seja, o crente fica firme e tem os seus pés protegidos para cumprir a missão. Ninguém vai te parar. O que está travando você de chegar lá e falar assim: ô meu irmão, isso que você está vivendo está errado. A palavra de Deus fala isso, 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 isso. Quando eu estava lá no Japão, eu não sei, eu não vou afirmar com certeza, mas talvez eu fosse o único crente no meio de uma galera de brasileiros. E às vezes tinha um povo que chegava para mim e falava assim: lá em casa assim, 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 assado. Eu ouvia. E aí eu falava assim: ó, isso daí que você está vivendo faz parte, todo mundo vive, mas a palavra de Deus fala isso. O que está travando a sua boca de pregar a palavra de Deus? O que está te travando de você cumprir a missão do ID? Se vestir da armadura de Deus é nos cobrirmos da verdade de Cristo, é vestirmos a couraça da justiça, a retidão, sermos santos, separados e vivermos dessa forma, e é também estar preparado com o evangelho da paz. E olha só, o apóstolo Paulo ele ainda fala assim, ó, deixa eu só ver aqui, tomando sobretudo o escudo da fé. Meu irmão, quando eu li a palavra sobretudo, eu falei assim: não é sobretudo de roupa, embora o significado é igual. Como assim, irmão João? Sobretudo, está muito frio, eu compro um sobretudo e coloco o sobretudo sobre tudo no meu corpo, ele vem e me fecha. O apóstolo Paulo fala assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, acima de toda a tua armadura, segura o escudo da fé. Segura o escudo da fé. A fé, igreja, é a nossa confiança constante em Jesus. Essa é a fé que nós devemos expressar diante de Deus. É a fé da confiança diária, o tempo todo em Cristo. A fé aqui, ela não é pensada como uma doutrina. Não, eu tenho fé porque dentro da igreja está falando que a gente tem que ter fé. Sou uma pessoa de fé, amém, glória a Deus. Vou ali, vou dar o meu testemunho, não, porque Deus está fazendo glória a Deus. Mas o seu interior não está falando isso. O seu interior não está gritando isso. A fé aqui que Paulo fala não é algo mecânico. A fé aqui ela é entendida como um princípio, ou seja, é aquilo que fundamenta a tua vida. A fé tem que ser o nosso alicerce, tem que fundamentar a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabia que medo é pecado? Por quê, João? Porque quando a gente tem medo, a gente tira a soberania de Deus, a gente tira a nossa confiança em Deus, porque a gente fala assim para Deus: eu estou com medo porque o Senhor não vai fazer. Meus irmãos, os meus pais atualmente eles moram no Japão. O Japão ele não está mais bom não. 10, 15, 20 anos lá atrás a gente conseguia guardar muito dinheiro. Hoje, muitos impostos, muita coisa para pagar e o salário está muito baixo. E trabalha-se menos do que se trabalhava anos atrás. Mas os meus pais moram lá, eles já estão lá há 6 anos, vai completar agora em agosto, se eu não me engano, 6 anos. E eu moro na casa deles, eu vendi a minha casa e fui morar na casa deles, porque eu não estava conseguindo pagar a minha casa. Falei, vamos vender. Conseguimos vender, glória a Deus, em poucos meses. Quando eu cheguei lá, eu falei assim,
As pessoas sabem onde os meus pais estão. E o meu medo era que alguém entrasse na minha casa para me assaltar. Não, mas eu não tenho dinheiro, mas seu pai tem. Eles acham que tem. E eu estou falando aqui abertamente para vocês, igreja, não tem. Porque não é mais como era antigamente. Eu expressei medo diante de Deus. E este meu medo está falando assim, Senhor, o Senhor não pode cuidar de mim. Então eu vou cuidar de mim e da minha casa. Ô, meu irmão, você está entendendo o que Deus está te falando? Se você ficar demonstrando medo e não fé em Deus, meu irmão, você está remando e não está saindo do lugar. A fé é crescer sempre em dedicação a Deus. Ter fé é crescer sempre me dedicando a Deus. E o que é o escudo? Igreja, o escudo, eu estava lendo muito sobre esse assunto. Existia um escudo chamado oblongo. Esse escudo ele é semelhante a uma porta, ele é da estatura do soldado. Por quê? Porque a ideia era proteger o corpo todo do soldado. O corpo todo. Vocês já viram lá no Instagram, ou mesmo no Facebook, tinha algum tempo atrás uma imagem de uma pessoa que ela estava bem agachadinha assim, Cristo estava bem na frente dela e um monte de pedra voando? Não sei se vocês já viram essa imagem. Enfim, outro dia eu orava aqui pela igreja e eu estava aqui onde eu estou agora cantando, ou pelo menos tentando cantar, né? Mas eu estava cantando ou pregando, não me recordo mais a visão que Deus me deu. E à minha frente estava quem? Cristo. Só que Cristo ele não era da minha estatura, ele era 2, 3 vezes maior do que eu. Olha só, o escudo é justamente essa porta que protege o crente dos pés à cabeça. Isso é o escudo da fé, igreja. É nisso que você tem que se agarrar. Crer que esse escudo, que nada mais é, Jesus, ele está à sua frente. Olha só que interessante. Tem um cara chamado Lívio, ele é um historiador romano. E aí ele explica o seguinte: tinha um município da Espanha que ele estava sendo cercado para ser atacado, né? E por que eu estou falando sobre isso para vocês? Porque Paulo, ele também fala o seguinte assim, ó. Cadê? Ele fala assim, ó: tomando sobretudo então o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do mundo. Aqui é o X da questão. Então, quando essa cidade lá, esse município ele ia ser atacado, né? O que aconteceu? Eles tinham dardos. A haste era feita de madeira e a ponta era feita de metal. A ponta ela tinha praticamente 1 metro de comprimento. Essa lança, ela não era lançada pelo braço, ela era lançada por um sistema que eles tinham criado com cordas retorcidas. E aí, essa lança, ela vinha, vum! Rapaz, não tinha escudo que segurava aquilo, porque ela vinha como um míssil para atingir. E aí o que acontecia? Perfurava o escudo e perfurava a armadura do soldado da época. E aí ele acabava sendo morto. Às vezes essas lanças, esses dardos, eles vinham com a sua ponta pegando fogo. Dardo inflamado. Pegando fogo. E aí, essa haste que vinha com fogo na ponta, ele tinha a seguinte função: se porventura o dardo não atravessasse o escudo e não matasse o soldado, ele iria atingir o escudo daquele soldado, ou os escudos daqueles soldados, porque eles ficavam juntos para se proteger. Vocês já devem ter visto isso em filme de guerra antiga, né? Aí o dardo vinha, pum, caía bem em cima ali dos soldados ou do soldado. Lembra que o dardo ele vem pegando fogo? O que acontecia? Quando batia, esparramava o fogo. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que abandonar o escudo. Abandonou o escudo, o que acontece? Você fica o quê? Você fica vulnerável, meu irmão. Ei, você está abandonando a sua fé para quê? Por quê?
Por que você está duvidando de Deus? Por que você não está acreditando que Deus pode? Por que você ainda quer acreditar na sua força de resolução de problemas? Por que você ainda quer confiar na força do teu braço? Por que você ainda quer guerrear as lutas espirituais com a força do seu braço? Como é que você vai vencer o vício, por exemplo, da pornografia, se você, meu irmão, está vulnerável, você não está se agarrando a este escudo de fé? E aí o apóstolo Paulo continua falando assim, e tomem o capacete da salvação. Para o soldado na época colocar a armadura, as peças ficavam no chão, e aí o soldado ia pegando peça por peça e ia montando a armadura. O que ele não conseguia colocar, que colocavam para ele, o escudeiro colocava para ele, era o capacete da salvação. A cabeça é a região mais vulnerável do nosso corpo. Se alguém tomar um tiro na cabeça, ela vai obviamente ficar inconsciente e provavelmente vai morrer. É a cabeça, é daqui, é do cérebro, que toda a informação para o nosso corpo vem. Que você está com fome, que você está com sede, que você está com frio, que você está com sono, que você está cansado. Tudo é gerado aqui dentro. É aqui dentro. Então, meu irmão, para nós conseguirmos vencer a nossa luta espiritual, para que os dardos inflamados não entrem na nossa mente, para que os dardos inflamados não alcancem o nosso coração, e coração aqui é emoção, a gente precisa baixar a cabeça e falar assim: Espírito Santo, põe o capacete da salvação, essa região precisa ser guardada, porque os dardos de Satanás não podem atingir aqui, porque uma vez atingido aqui, todo o seu corpo perece. O capacete da salvação fala da salvação e da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E, finalizando, o apóstolo Paulo fala assim, e tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vou ler de novo aqui. E a espada do Espírito. A espada é de quem? Do Espírito Santo. Por que a palavra é do Espírito Santo, igreja? Porque é o próprio Espírito Santo quem traduz a palavra de Deus para você. Talvez você esteja lendo a palavra de Deus e você não esteja entendendo. Você está precisando buscar essa espada do Espírito. Você está precisando falar assim: Espírito Santo, eu não entendi, me explica, me fala. Porque o Espírito Santo ele vai trazer o discernimento da palavra de Deus no seu espírito. A espada aqui é a mensagem do Evangelho que salva a alma e fortalece o crente. É a palavra de Deus que salva e te fortalece. Como é que você vai guerrear? Como é que você vai entrar no meio das batalhas se você não está fortalecido pela palavra? Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa ser discernida em nós, diluída em nós. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quem dá a palavra para você e para mim, e pega essa palavra e faz com que a palavra seja eficaz, seja verdadeira, tenha função na nossa vida. Você só lê a palavra de Deus e fala assim: uau, Deus falou comigo, porque o Espírito Santo traduz para você. É por isso que você lê a palavra e você fala assim: meu Deus, falou demais comigo, porque o Espírito Santo está falando no teu espírito. É o Espírito Santo que está trazendo no teu espírito. Aleluias. A palavra, meus irmãos, ela é vivificada pelo Espírito. E aí, uma vez a palavra vivificada em nós, se tornou vida em nós, ela é uma arma que nos impulsiona para o bem, a fazer o bem, a agir de forma correta. Você está guerreando, não está? Tem gente aqui que está guerreando. Mas para você vencer essa luta que você está guerreando, você só vai conseguir se você tiver aí em você
os valores de Cristo na sua vida e se você estiver tomando posse da armadura de Deus. Tomar posse, irmãos, aqui não é no sentido literal, porque, como eu falei, não são as armas reais que fazem com que você vença. Você precisa tomar posse da armadura de Deus, mas no sentido espiritual. Ou seja, mais uma vez, você assumir os valores de Cristo na sua vida. É você participar da natureza de Cristo que está verdadeiramente na defesa contra as forças do mal. Você precisa como é que eu posso dizer? Você precisa se revestir desta verdade, dessa natureza de Cristo em você, para que você consiga vencer. E como é que eu faço para tomar posse da armadura de Deus então, se não é algo concreto? Eu pego e coloco em mim, como eu tiro o sapato e coloco o sapato. Como é que eu faço? É você pegar cada uma das partes da armadura de Deus. O apóstolo Paulo falou então que eu devo cingir-me da verdade. O apóstolo Paulo falou então que eu preciso vestir a couraça da justiça e viver essas realidades espirituais no seu dia a dia. Assim, meu irmão, você vai estar revestido da armadura de Deus. E aí a sua luta contra a pornografia, masturbação, vícios, cigarro, bebida, TikTok, Instagram, Facebook, série, tudo isso daí vai ficar fichinha para ganhar. Por quê? Porque você está revestido da armadura. E uma vez revestido da armadura, esses dardos inflamados que Satanás joga contra a sua vida, contra a minha vida, eles não vão ter poder. Eles vão bater no escudo da fé e vão ser apagados, vão ser incinerados, vão ser destruídos. Porque o Senhor é conosco. Se coloca em pé. Preparou alguma coisa aí para tocar? Eita, esse povo aqui é bom. Rapidinho, igreja. A gente já vai finalizar. Amém. Amém. Talvez você esteja ouvindo toda essa palavra e talvez você tenha pensado assim: meu Deus, eu estou me sentindo o pior dos piores. Não se sinta assim, tá? Se sinta assim porque o João aqui que está pregando, que está falando, que está compartilhando a palavra, luta da mesma forma que cada um de vocês. O fato de eu estar trazendo essa palavra aqui não me coloca numa posição melhor de destaque, tá? Não. Eu passo pelas mesmas lutas que vocês passam. Talvez em intensidade menor, talvez em intensidade maior, mas as lutas elas também chegam para mim. Então talvez você esteja aí se sentindo muito abatido, cansado. Talvez você esteja aí se sentindo, como é o título dessa mensagem, talvez você esteja sentindo aí, tendo o desejo de desistir de Deus, de desistir da fé, de falar: esse negócio não é para mim, eu estou lutando, mas não está nada acontecendo, nada muda na minha vida. É porque você não estava equipado, meu irmão, agora você está. Você ouviu essa palavra. Talvez você não tenha anotado e talvez você queira ouvir de novo, está lá no YouTube, depois você entra lá, ouça de novo essa mensagem. Tá? Não só esta, mas as dos demais pregadores que passam neste altar. Ouça a palavra de Deus. Peça para o Espírito Santo discernir a palavra no seu coração, na sua mente. Peça para que Deus fale ao teu coração, na tua mente. Talvez você esteja aí se sentindo desarmado, cansado, triste, abatido, não conseguindo vencer as suas lutas diárias. Bem-vindo ao clube, estamos juntos, mas existe um Deus que nos promete a vitória, existe um Deus que nos promete a salvação, e esse Deus é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos cantar.